Eu dou aula de inglês há 20 anos e toda vez que um aluno novo começa comigo, eu já consigo mais ou menos prever algumas palavras que ele vai falar do jeitinho brasileiro. Mas calma, que isso não é culpa tua. A culpa, na verdade, é do português. Culpa entre aspas, né? Porque o que acontece? A gente passa a vida inteira treinando os sons do português. Como aqueles sons são falados, como os nossos músculos da boca, como a língua precisa se movimentar para produzir aqueles sons. E aí, quando a gente começa a aprender inglês, o natural é espelhar os sons do português para o inglês. Resultado: palavras super comuns do inglês acabam não saindo com a pronúncia certa, com a mesma pronúncia que os nativos usam. Então hoje eu vou te mostrar algumas palavras que os brasileiros costumam errar o tempo todo. E eu tenho certeza que pelo menos uma delas vai estar na tua lista. Será que tu já falou alguma dessas palavras aqui? Se pelo menos uma dessas palavras que apareceram aqui já te deixou inseguro em relação à pronúncia, fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te mostrar exatamente como os nativos pronunciam elas. Bom, a primeira é uma duplinha, essas duas palavras aqui. Essa duplinha engana muito, porque tu já conhece a pronúncia da palavra table, mesa, né? Todo mundo sabe aquela frase clássica, the book is on the table. E aí quando a gente vê essas palavras maiores, pensa, eu já sei a pronúncia, né? O finalzinho é igual table, então vou falar comfortable, vegetable, mas não. O certo é meio que engolir várias letras dessas duas palavras e pronunciar assim, ó, comfortable. Vegetable. E essa é uma ótima dica para a gente começar a falar, porque eu acho que a maioria das palavras que eu vou te mostrar vai ter esse padrão. Em inglês, a gente não pronuncia todas as letras que estão ali na palavra, diferente do português, né? Então, muitas palavras eles comem as letras, muitas letras são fantasmas, estão ali só para estar ali, mas não são pronunciadas. E muitas vezes, uma palavra que parece ser longa vai ser pronunciada bem rapidinho e se tornando ela curta. Então, de novo, vegetable, comfortable. Vegetable, comfortable. Essa palavra aqui, o erro aqui é pronunciar o T muito forte. Na verdade, pronunciar o T, porque ele nem é pronunciado. Eu vejo muitos alunos querendo falar clothes, clothes, assim, mais ou menos com o som do D. Mas não, a pronúncia dela é clothes, clothes. Som de Z no final. Só isso, clothes. I need to buy new clothes. Preciso comprar roupas novas. I like your clothes. Gostei das suas roupas. Essa aqui eu preciso corrigir, olha, 99% dos alunos, porque é aquela, né? A letra tá ali, eu quero pronunciar. Super normal pronunciar o L, só que a gente não vai pronunciar o L dessa palavra e a gente vai pronunciar o A com som de E. Então a pronúncia não vai ser half, como eu vejo muita gente falando, a pronúncia vai ser half. Half. Half significa meia, metade, dependendo do contexto. Posso usar ele para falar de horas, para falar, por exemplo, são 3:30, it's 3:30. It's 3:30. Posso falar também meia hora. Por exemplo, eu esperei meia hora. I waited for half an hour. I waited for half an hour. Essa palavra aqui também confunde a pronúncia. Primeiro, porque muita gente nem sabe, talvez, que essa palavra existe. Porque ela é o plural de woman. Woman é uma mulher, é mulher no singular. O plural de woman não vai ser womans. Não vai ter plural, não vai ter S no final. O plural de woman vira essa palavra aqui. Women. Women. Essa é a pronúncia correta do plural da palavra woman. Então, uma mulher, woman. Mais do que uma mulher, women. I work with women from different cultures. Eu trabalho com mulheres de diferentes culturas. I work with women from different cultures. Essa palavra aqui eu posso falar com propriedade porque eu pronunciei ela errada há muito tempo. E assim, uma das coisas mais difíceis do inglês é a gente ver uma palavra pela primeira vez e entender como que ela é pronunciada. Eu garanto, tá, que com o tempo é meio que automático. Mesmo se tu não conhece a palavra, a pronúncia vem automática, vai estar no feeling. Mas no começo realmente é difícil de saber. Porque o I muitas vezes vai ter som de I, por exemplo, na palavra time, na palavra five, na palavra kind. Só que muitas vezes também o I vai ter som de I, que é o exemplo dessa palavra.
Vejo muitos alunos falando science, mas não é science, é since. Since. Since significa desde. She's been studying English since January. Ela está estudando inglês desde janeiro. She's been studying English since January. Outro exemplo super comum, essa palavra aqui, assim como outras, o cérebro quer pronunciar todas as letras que estão ali. Mas aqui a gente tem letras fantasmas. O S não é pronunciado. Então essa aqui eu já ouvi Island, já ouvi Iceland. Não é nenhuma dessas pronúncias. A gente vai pronunciar o I com som de I, só que a gente não pronuncia o S. Então vai ficar island. Island significa ilha. They live on an island. Eles moram em uma ilha. Tem outra palavra bem parecida com essa que é aisle. Aisle também, a gente vai tirar o S. Aisle significa corredor. Aisle. O corredor do mercado, o corredor do avião. Se eu quero falar, por exemplo, o leite está no corredor 5, né? The milk is on aisle 5. Milk is on aisle 5. Outro erro clássico. Olha, eu tô até cansando de falar sobre essas letras fantasmas do inglês. Eu sei que dá até raiva, né? Até eu que tô falando agora, tô sentindo o que vocês devem estar sentindo, tá? Mas por que tem a letra se não é pronunciada, né? Mais uma letra fantasma aqui, tá? Não é Wednesday, é Wednesday. Wednesday. Essa é a pronúncia correta da palavra quarta-feira. Wednesday. Eu tenho aula de inglês nas quartas. I have English class on Wednesdays. I have English class on Wednesdays. Essas três aqui, vamos começar com a primeira, porque muitos alunos olham para essa palavra e pensam, nossa, é igual ao português, então vai ser a mesma pronúncia. Não, então eu escuto, né, muito chocolate, mas não é chocolate, é chocolate. Chocolate. E outro ponto que acontece tanto com chocolate quanto com as outras duas é porque o CH no começo de palavras, na grande maioria das vezes, é como se tivesse um T antes dele. A pronúncia é mais forte, tá? Então não vai ser chocolate, não vai ser sheep, shoes. Assim até parece que tá falando outra palavra. Porque shoes significa sapatos. Choose significa escolher. Sheep pode ser tanto navio quanto ovelha, depende um pouquinho da pronúncia ali da vogal, mas cheap significa barato. Então, às vezes a gente está querendo pronunciar algo, mas sem querer fala uma palavra totalmente diferente. Então lembra, quando palavras começarem com CH, vai ter esse som mais forte, como se tivesse um T antes. Então vai ficar chocolate, cheap, choose. Vamos fazer um trava-línguas? Repete comigo. She chose a cheap chocolate bar at the supermarket. Aqui eu usei o passado de choose. Choose, escolher. Chose, escolheu. Então, she chose a cheap chocolate bar at the supermarket. Tenta repetir aí esse trava-línguas. Ela escolheu uma barra de chocolate barata no supermercado. Essa é a tradução desse trava-línguas. E por fim, outros dois exemplos de letras fantasmas. A gente tem ali a letra B, que simplesmente não é pronunciada. Então, a primeira palavra é doubt, que significa dúvida, doubt, e a segunda é debt, que significa dívida. He's trying to pay off his debt. He's trying to pay off his debt. Ele está tentando quitar a dívida. There's no doubt about it. There's no doubt about it. Não há dúvidas em relação a isso. Tá vendo? Pronúncia não é sobre perfeição, é sobre ser entendido. Vai muito além do sotaque. Como os exemplos que eu dei antes ali, do choose e do shoes, isso não tem a ver com sotaque. Tem a ver com a pronúncia certa e ser entendido da maneira certa. E tu vai melhorar tua pronúncia ouvindo, repetindo e principalmente repetindo em voz alta. Então, se tu gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e encaminha esse vídeo para aquele amigo que ainda fala comfortable e science.